Vamos agora à segunda parte, a fase da autoconsciência na fenomenologia do espírito. Isso com o auxílio do livrinho de Peter Singer, que é o melhor primer para o entendimento de Hegel. O estágio mais primitivo do desenvolvimento da mente ou espírito como autoconsciência é o daquilo que Hegel chama de desejo, Begierde. Pelo desejo, o eu quer preservar a sua individualidade pela negação do mundo ao seu redor. Ele quer subordinar, apropriar-se, destruir o objeto externo. Essa atitude concerne também a objetos do desejo que são eles próprios outros seres vivos. O problema com o desejo é que, destruindo o objeto, ele precisa de um outro objeto para exercer o seu controle e demonstrar a sua individualidade e assim por diante, uma tarefa que não tem nem fim e nem descanso. Mas quando o eu é confrontado com um outro eu como objeto, essa atitude precisa se transformar, pois para Hegel a alteridade é essencial ao desenvolvimento da própria autoconsciência. Hegel percebeu que a autoconsciência não pode existir e se desenvolver em isolamento, mas sempre pela intermediação de outras autoconsciências. Uma autoconsciência precisa de duas coisas. Primeiro, reconhecimento por parte de outras consciências. Segundo, esse reconhecimento precisa ser recíproco. Ela só reconhece a si mesma se ela se reconhecer a si mesma em outras consciências. É como se, para vermos a nós mesmos, precisássemos de um espelho, no caso, de uma outra autoconsciência. O sujeito precisa interagir com outras autoconsciências para se conhecer a si mesmo como possuidor de autoconsciência. A intuição de Hegel pode ser esclarecida, de algum modo, pelo caso do menino lobo que desde o início de sua infância vivia na floresta, andando, agachado e comendo insetos. Ele podia perceber o mundo, mas certamente não era capaz de autoconsciência. Peter Singer imagina o exemplo de uma família que usa um de seus membros como bode expiatório, terminando por destruir a sua autoconsciência. E ainda imagina o caso de um país que demanda ser reconhecido por outros para que possa existir, ser em um sentido pleno. Ou seja, o que a constituição da autoconsciência demanda é a formação de uma consciência nós, entre aspas, ou seja, de uma consciência social, de sujeitos capazes de reconhecer a identidade que os une dentro de suas diferenças. Contudo, o desenvolvimento da autoconsciência coletiva não se faz de modo imediato, e assim não foi na história. Ele é um longo processo que passa por diferentes estágios. A primeira e mais espontânea reação de uma consciência diante de outra é a de afirmação de sua própria existência. Ela se daria ao homem natural. Nesse primeiro estágio, o desejo que uma consciência possui é o de aniquilar a outra consciência como forma de afirmação triunfante de si mesma, pois ela vê na outra autoconsciência uma ameaça. Disso resulta, para Hegel, uma luta de vida ou morte. A aquarela de Goya ilustra uma sugestão de Hegel que parece pouco convincente. A sugestão fica mais plausível se entendemos em termos de consciência coletiva. Povos selvagens frequentemente viviam em luta uns contra os outros. Com isso, eles mantinham e revigoravam a sua identidade, como na canção do Tamoio: a vida é luta renhida, viver é lutar, a vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Hegel tem uma explicação imaginosa para isso. Cada autoconsciência almeja se tornar pura, desatada de qualquer coisa material.
mas ela é duplamente atada ao material. Primeiro, ao próprio corpo vivo. Segundo, ao corpo vivo da outra pessoa, da qual requer reconhecimento. A maneira de provar que ela não está atada nem ao seu corpo, nem ao do outro, é através de uma luta de vida ou morte com a outra pessoa. Ao tentar matar o outro, a pessoa mostra que não é dependente do corpo da outra pessoa. E, ao arriscar sua vida, ela mostra que não é atada nem sequer ao próprio corpo. Mas a morte de um dos oponentes não serve a ninguém, pois como a afirmação do próprio eu depende do seu reconhecimento por um outro eu, o vencedor perde a fonte de reconhecimento de que ele precisa para se tornar autoconsciente. Assim, o vitorioso percebe que é essencial para ele que ele poupe a vida do perdedor, e ele transforma, então, o perdedor em escravo. Daí surge o relacionamento senhor-escravo, e inicia-se a dialética do senhor e do escravo, do senhor e do servo. O senhor é aquele que consegue obter reconhecimento do outro no sentido de impor-se como o valor do outro. O escravo é aquele que vê seu próprio eu verdadeiro no outro. Uma vez que essa situação se consolida, parece que o senhor possui tudo. Ele põe o escravo para trabalhar e põe-se a descansar. Paradoxalmente, porém, a essa situação, essa é instável e fadada a se modificar devido a uma contradição que ela oculta. Eis a contradição. A oposição senhor-escravo não é propícia para o desenvolvimento da autoconsciência, pois para o desenvolvimento de autoconsciência, o senhor precisa de reconhecimento. Mas essa é uma situação de extrema desigualdade. O escravo, tendo sido transformado em uma coisa, em um objeto, não pode dar ao senhor o reconhecimento de que ele precisa. O reconhecimento certo, adequado, justo. Por não ser capaz de reconhecer o escravo como pessoa real, o senhor priva-se, pois, de um reconhecimento necessário ao desenvolvimento de sua própria autoconsciência, pois tudo que o escravo lhe pode dar é um reconhecimento unilateral e desigual. Há nesse processo um outro elemento importante. Paradoxalmente, é o escravo que, com o tempo, é transformado em uma consciência independente. Primeiro, porque pela experiência do medo, ele se torna diretamente cônscio da transitoriedade da existência humana. Segundo, porque, pelo trabalho, o escravo é forçado a controlar os seus próprios desejos, os seus instintos, a reprimir. Terceiro, porque ele trabalha no mundo, aprendendo a deixar nele uma marca duradoura, sua essência objetificada. Pela conjunção desses fatores, o escravo ganha consciência, descobrindo que possui uma mente própria. É preciso que a oposição entre senhor e escravo seja superada. Mas serão necessárias várias e longas transições dialéticas até que isso ocorra. A primeira tentativa de anulação da diferença é tentada na figura do estoicismo, uma escola filosófica famosa entre os romanos. Ele é, aliás, próprio de um tempo de medo e servidão universal. A contradição do relacionamento mestre-escravo é superada no pensamento estoico apenas no sentido de que tanto o mestre, digamos Marco Aurélio, que é estoico, quanto o escravo, Epiteto, foi um escravo liberto, refugiam-se na interioridade, exaltando a ideia de que a verdadeira liberdade é interior e de que os sujeitos possuem uma autossuficiência interna, embora os relacionamentos externos permaneçam inalterados. Há um progresso no estoicismo. Ele não é só uma ideologia do escravo, pois ele descobre que a razão, o pensamento, governa o mundo, o que é o começo de uma nova atitude. Como se diz, no pensar eu sou livre, pois não estou em outro. Mas a consciência cética contém o germe de sua contradição,
pois as suas ideias edificantes logo se tornam tediosas, uma vez que elas não possuem nenhum conteúdo determinado pelo mundo externo. A figura do estoico logo dá lugar à figura do cético, para o qual só o eu existe e tudo mais é negado. Ele nega a existência do mundo externo, onde persistem as diferenças entre o senhor e o servo. É uma forma desesperada de antirracionalismo. Através dela, a consciência cética se convence de que a satisfação racional é impossível para nós. Mas também a consciência cética contém uma contradição implícita, posto que é impossível ao cético deixar de pensar e agir como se o mundo externo existisse. Por exemplo, se você oferecer ao cético uma colher de sopa de ácido sulfúrico, ele se recusará a tomá-la. Afinal, ele pode ser cético, mas não é tolo. A superação da figura do cético acaba por produzir, já no início da cristandade e durante a Idade Média, o que Hegel chama de consciência infeliz, das Unglückliche Bewusstsein, que é uma espécie de interiorização da relação senhor-servo. Trata-se da consciência de uma alma alienada, dividida, onde a oposição senhor-escravo passa a ocorrer dentro de um mesmo eu. De um lado, a consciência aspira a tornar-se independente do mundo material, a assemelhar-se a Deus, o Senhor, um ser puramente espiritual. De outro, a consciência se reconhece na condição de escravo, corrompida e prisioneira do mundo material. Ela procura Deus pelas preces, mas ainda não encontrou, apenas se devota a buscá-lo. Esse crente da consciência infeliz busca primeiro Deus através do trabalho, então através da autorrenúncia. Mas tal consciência é contraditória porque sua humildade e renúncia são falsas. Em seu esforço para purificar-se, a consciência infeliz volta-se contra o próprio corpo, mas quanto mais ela tenta sobrepujar sua natureza física, mais ela se sente atraída por ela. Finalmente, ela põe-se nas mãos de um mediador entre ela e Deus, que é o Padre. O que a consciência infeliz não percebe é que as qualidades do Deus que ela serve são as suas próprias qualidades. Por isso a consciência infeliz é alienada de si mesma, pois ela põe as suas qualidades essenciais para além do que ela própria em si mesma é, vendo-se a si por isso miserável e insignificante. Até onde chegamos, a autoconsciência possuía a forma de uma consciência unilateral de si mesma. Essas contradições só serão superadas na terceira parte da Fenomenologia do Espírito.